E tudo acertado pro Carrascal. A gente vai falar todos os detalhes, mas o que eu posso adiantar é que o jogador está a caminho do Rio de Janeiro. Diretoria atendendo a nação e indo atrás de substituto de Gerson, que a torcida pediu. Flamengo avançando bastante na negociação com Ezequiel Barco. Além disso, tem o Alacian com uma proposta que pode chegar aí bem alta e a gente vai trazer os detalhes aqui para vocês. Tem a Roma da Itália acelerando para garantir a chegada de Wesley no seu plantel e o Gerson dando um mole absurdo que vai fazer ele perder muito dinheiro. A gente vai dar todos os detalhes aqui no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhuma notificação, nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pra vinheta. E agora uma informação exclusiva que eu acabei de ter acesso. Muita gente assiste ao conteúdo do Lucão Vital diariamente e não se inscreveu no canal do YouTube, nem segue nas redes sociais. Aí não dá. Não esquece de dar essa moral pra ele. Pô, voltamos a qualquer momento com novas informações. E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje pra falar tudo do nosso Mengão. Flamengo, que tá fora do Mundial, mas hoje o Mundial já começam as quartas de final, com Fluminense e Al Hilal às 4 da tarde, Palmeiras e Chelsea às 10 da noite. O Fluminense, se passar, pra mim não é tanto problema. O Palmeiras é que eu não gostaria que passasse, que avançasse. Então hoje eu torço pro Chelsea, independente de ser time europeu. Mas entre todos esses times aí que estão na fase final, eu gostaria ou o Real Madrid campeão, com o Vini Júnior bem, ou então o Al Hilal pra ser uma zebra aí. Fora isso, não tô ligando tanto mais assim pro Mundial. Mas vamos falar de Flamengo, que é o que importa aqui no vídeo. Antes de mais nada, tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles e eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Agora sim, vamos falar de Mengão e continua a folga no Flamengo, né? O Flamengo volta a treinar nesse sábado, dia 5, amanhã, e já como eu trouxe ontem, tá confirmado o próximo jogo do Flamengo no dia 12, sábado, contra o São Paulo, às 4h30 da tarde. Em seguida, no dia 16, tem Flamengo e Santos, que tinha uma dúvida aí de onde ia ser. O Santos chegou a pensar em tirar o jogo da Vila Belmiro, colocar no Morumbi. Depois teve até uma possibilidade desse jogo ir para o Maranhão, depois ir para Brasília, mas no fim das contas o Santos vai fazer o jogo mesmo na Vila Belmiro. Tá confirmado para o dia 16 o jogo na Vila Belmiro. E tá dando saudade já, né? Muito tempo sem o Flamengo jogar. E a gente já tem uma notícia aqui que... Mas não é uma notícia, né? É uma estatística de muita gente que ontem ainda veio querer falar no sentido de o Pedro ser um cara negociável, que ele não tá bem porque não é só fase, cogitando dar razão para qualquer pessoa que aceite vender o Pedro. Olha esses números aqui. O Pedro, nos últimos 3 anos, mesmo estando lesionado praticamente um ano, ele é o cara com mais gols no futebol brasileiro. 90 gols em primeiro lugar, Cano do Fluminense em segundo com 80, Yuri Alberto em terceiro com 70 gols, Hulk em quarto com 67 gols e Lucero do Fortaleza com 58 gols, levando em conta os últimos 3 anos, sendo que um dos 3 anos o Pedro esteve fora, lesionado. Não tem como nem jogar na conversa a possibilidade do Pedro não ser o melhor atacante do Brasil, se mesmo com a vantagem de 1 ano, ele dando a vantagem de 1 ano para os outros, ele mesmo assim não perde a liderança da
artilharia do Brasil. Então é questão dele se readaptar, pegar de novo o ritmo de jogo. A equipe técnica, agora que foi barrado pela torcida de vender o Pedro, ter um pouquinho mais de boa vontade para fazer um esquema que favoreça um pouco mais o Queixada, que ele vai voltar a meter muito gol e dar muita alegria à nação. Confio que o Pedro vai voltar aos bons tempos com o Flamengo. E agora, vamos falar aqui rapidinho do Thiago Mendes. Lembra do Thiago Mendes que cavou muita vaga no Flamengo até um tempo atrás? Toda janela tinha lá a informação do Thiago Mendes jogando na França, tá tentando vir pro Flamengo, cavando. O Flamengo chegou em algum momento até cogitar fazer uma proposta, mas não avançou. Ele agora tá indo pro Vasco, acertou tudo já lá com o rival do Flamengo e tá vindo pro Rio de Janeiro fazer exame e ser confirmado como jogador do Vasco. Mudando de assunto, falando de Gerson agora, o jornal O Globo soltou ontem que o Gerson, depois de ter feito o acordo lá com o Zenit, ele se arrependeu muito da ida para lá, para a Rússia. Por quê? Foi informado pelo Diogo Dantas no jornal O Globo que os valores que o Al Nassr chegou oferecendo para ele era nada mais, nada menos do que 30 milhões de euros sem impostos por ano. E isso, meu amigo, em 3 anos de contrato na Rússia, ele vai ganhar menos do que 1 ano se ele fosse para o Al Nassr. O salário dele no Al Nassr seria de 16 milhões de reais por mês. É um absurdo. É muita grana mesmo. E aí vai perder total aí de 192 milhões de reais livres de impostos por ano, convertendo aí os 30 milhões de euros. 16 de reais por mês. Um absurdo. Mas deu mole, mais uma prova da gestão do atleta Marcão. Ele que gosta muito de dinheiro, correu muito atrás do dinheiro, mas foi afobado demais e tá perdendo muita grana. Ele vai ganhar cerca aí de 4,5 milhões por mês, que é uma baita grana, não dá para negar, lá no Zenit, mas vai deixar de ganhar esse caminhão de dinheiro lá no Al Nassr. Não queria falar não, mas é bem feito. Não pro Gerson, mas pro Marcão. Enfim, vamos pro próximo assunto aqui, que a gente tem que falar de Flamengo no vídeo, é para isso que vocês estão aqui. E agora, vamos falar, conforme eu tinha adiantado para vocês, ontem, né, no segundo vídeo do dia, sobre as propostas que chegaram pelo Pedro, que o Monterrey e também o próprio Zenit, depois que saíram essas conversas todas, vieram à tona 2 propostas que o Monterrey e o Zenit tinham feito. Pelo que eu apurei, a proposta do Zenit já era anterior. A gente já tinha antes em mãos o Flamengo com 15 milhões de euros do Zenit. A do Monterrey não. A do Monterrey chegou depois de serem levantados todos esses boatos. O Monterrey entendeu ali que poderia ser uma oportunidade de mercado e chegou com essa consulta ao Flamengo para saber se o Pedro estava vendo ou não. A tendência agora, depois do retorno do Flamengo muito negativo, é que não haja negócio. Então, não deve seguir nessa tentativa aí nenhum dos times que o Flamengo já se manteve a postura de não vender mais o Pedro depois de ter soltado a nota. Com a resposta do Mauro César com aqueles prints, o Flamengo reconheceu a veracidade dos prints. O BAP ficou irritado com a situação, internamente já está indo em cima de quem é a pessoa que falou com o Mauro César, que a gente suspeita que seja o Boto, mas eu não sou a pessoa que vai cravar aqui que foi o Boto. O Globoesporte.com dá a entender que eles entendem aí que seja o Boto. O BAP já conversou, vai tentar evitar que isso aconteça, demonstrou confiança na pessoa e vamos ver como é que vai ficar essa situação aí dos vazamentos do Flamengo daqui pra frente. Agora, fato é que o Flamengo, nesse momento agora, nem cogita fazer nenhum tipo de negócio com o Pedro. Pedro tem contrato até o fim de 2028, inclusive tem uma possibilidade aí de renovação de contrato. O Flamengo querendo deixar claro, inclusive pro Pedro e pra torcida, que conta e muito com o jogador, inclusive procurando agora para uma renovação. Flamengo confirmou que
reconhece a veracidade desses prints, principalmente porque depois que o Mauro César soltou a resposta, em nenhum momento o Flamengo botou mais nenhuma nota, falou mais nada sobre a situação. Então, de fato, tinha alguém do Flamengo conversando com o Mauro César, para quem duvidava. Só essa atitude aí do Flamengo já fica claro isso aí. E agora, vamos falar aqui de Jorge Carrascal. A gente trouxe que tinha um último empecilho aí que o Flamengo tentou de última hora fazer aí um parcelamento em 3 vezes o pagamento dos 12 milhões de euros e conseguiu. O Flamengo acertou com o Dinamo Moscou e vai pagar em 3 vezes. Uma outra coisa que vinha sendo resolvida, que é a questão da moradia do Carrascal, também já está tudo certo. Agora, de fato, só falta a questão burocrática, troca de documentos, que já está sendo resolvido. E, inclusive, o Carrascal diz que só está aguardando o ok para vir para o aeroporto e chegar ao Rio de Janeiro para fazer os exames e ser oficialmente apresentado pelo Flamengo. Espero... Acho que ficou no mudo aqui, né? Então, espero que agora seja real. Fui ajeitar o microfone aqui, botei no mudo. Espero que, de fato, agora o Carrascal chegue no aeroporto, possa fazer os exames e seja apresentado logo como reforço do Mengão. Vamos acompanhar qualquer novidade que eu tenha sobre o assunto, eu trago aqui para vocês, beleza? Vamos para mais um assunto aqui, que é o Fabrício Romano, que é o cara que traz sempre as notícias exatas de lá da Europa, falando sobre o Wesley, que a Roma que tá querendo levar o Wesley, tá fazendo aquela triangulação com o Everton da Inglaterra, com o Everton fazendo pagamento, porque é do mesmo grupo, para repassar a Roma, e aí possivelmente depois ele indo para o Everton, mas isso aí não está muito claro ainda. O fato é que eles querem fazer meio que uma tabelinha financeira ali, para não ficar pesado para nenhum dos lados, e de qualquer forma vai ser o grupo comprando o Wesley e colocando para jogar na Roma. A Roma ficou sabendo que o Manchester City continua tendo interesse no jogador. Até o momento o City não fez proposta e a Roma está tentando acelerar as negociações com o Flamengo, chegando até mais próximo dos valores pedidos pelo Mengão. Vamos ler a notinha aqui do Fabrício Romano. O jogador também está na mira do City. O clube italiano não quer perder a oportunidade de contar com o atleta. O técnico da Roma, Gianpiero Gasperini, considera o Wesley uma prioridade e tem pressionado a diretoria a acelerar negociações, inclusive pedindo um aumento na proposta. A ideia do clube é concluir o acordo o mais rápido possível, evitando leilões ou valorização por parte da concorrência. Outro time que está de olho é o Barcelona. Barcelona continua observando de perto o lateral direito Wesley do Flamengo. Jovem, teve o seu desempenho analisado durante a Copa do Mundo de Clubes e segue na lista de atletas monitorados pelo clube espanhol. Ou seja, não tem proposta ainda. A atuação do camisa 43 no torneio internacional chamou a atenção dos olheiros catalães que acompanham a evolução do jogador para possíveis movimentações futuras. E é isso aí que o Roma está tentando se aproveitar. Barcelona coloca ele na lista, mas observa para movimentação futura. O City, a mesma coisa, tá com ele no radar só. Enquanto isso, a Roma tá correndo para garantir que ele vá para lá. E aí, até que ele jogue 1, 2, 3 anos por lá e depois seja revendido por muito mais dinheiro. Porque a gente sabe que quando o cara tá em atividade na Europa e se consolida por lá, ele valoriza muito. Pode ser aí um movimento de mercado muito inteligente da Roma acelerar e subir essa proposta pro Mengão, pro Wesley ir jogar por lá. E o campeonato italiano pode ser muito interessante pro Wesley, porque muitos times, eu não sei a Roma atualmente, mas acredito que sim, jogam com 3 zagueiros e o lateral acaba virando um ala. E que é com certeza o caso do Wesley. Ele não está sendo visto para jogar ali naquela primeira linha de defesa. Ele, sem dúvida, vai jogar ali como um ala, que é um cara que não chega a ser um meia-direita, mas também não é um lateral direito. É um cara que fica ali entre a zaga e o meio-campo, fazendo aquela subida com muito mais liberdade nas pontas. E pode dar muito certo, sim, jogando na Roma. Vamos mudar de assunto de novo. Falando agora aqui de o Flamengo atendendo a um pedido da nação, como eu trouxe no início dessa semana ou no final da outra, e tá indo atrás de Nelson de Ossa, do Monterrey. Conversas iniciais, o Flamengo busca saber aí quais seriam os valores,
quais seriam as condições do negócio. Chegou a sair alguns veículos aí que o Monterrey poderia tentar uma troca envolvendo o Pedro, depois que saiu a notícia aí que o Monterrey ia tentar o Pedro, mas o Flamengo já rechaçou, ele tenta fazer a contratação do jogador. Não está definido ainda se pode ser um empréstimo com opção de compra ou se vai direto tentar adquirir o jogador, mas o fato é que o Flamengo inicia conversas para a aquisição de Nelson de Ossa e eu torço muito para que dê certo. Gostei muito do futebol dele no Mundial de Clubes, canhoto, meio campo, de força, de bom passe e de organização de jogo. Seria um ótimo substituto ao Gerson, principalmente se ele mantiver o nível de atuação que ele vinha tendo no Monterrey. Vamos acompanhar, qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Mais uma notícia aqui, e essa informação aqui de cima do De Ossa é uma tabelinha aí que veio através do jornalista João Costa no Twitter, trazendo essa informação aí dos bastidores do Mengão. Ele que colabora aí com alguns canais de notícias diferentes aí, trouxe pra gente essa informação. Como informamos ontem, o Coluna do Fla confirmou depois e o Flamengo avança na negociação com Ezequiel Barco. Flamengo que começou sondando a situação. O Spartak Moscou, a princípio, tem aquela pedida de 16 milhões de euros. O Flamengo, a princípio, disse que só aceitaria pagar cerca de 12 milhões de euros. O Coluna do Fla traz a informação de que o Flamengo hoje só fez essa consulta e as negociações não estão avançadas, tá? Isso é o que está de um dos lados. Coluna do Fla diz: Flamengo sondou a situação de Ezequiel Barco, do Spartak Moscou. No momento, só há consultas sobre o jogador. As conversas ainda não estão avançadas. O entrave fica na questão dos valores. Flamengo oferecendo 12, o Spartak pedindo 16. Porém, tem uma outra notícia vinda de outra fonte. E aí, eu esqueci o nome do jornalista agora, que diz que o Flamengo subiu a proposta e saiu, não sei se foi no Coluna do Fla, o Fla News, uma outra página específica do Flamengo, dizendo que o Flamengo aceita subir os valores até 14 milhões para garantir o Ezequiel Barco o mais rápido possível no elenco. Eu fui buscar essa informação e nenhum dos dois lados está totalmente errado, tá? O Flamengo, de fato, ainda não fez proposta oficial pelo Barco. Ele tá nessa sondagem, ele tá nessa descoberta aí dos valores de qual vai ser a melhor proposta possível. Mas o outro lado que diz que o Flamengo está disposto a pagar até 14 é verdade também. O Flamengo oferece 12 no início, sabendo que o time está pedindo 16, com aquele objetivo de final de chegar no meio termo. E normalmente é aí na casa dos 14. E uma informação aí de bastidores que eu tive é que de fato o Flamengo tá disposto a dar mais uma esticadinha na corda, porque o dinheiro tá entrando. O Flamengo recebeu bastante dinheiro ultimamente pelo Gerson, do Mundial, pode vir a receber aí do Wesley, entre outras negociações que podem acontecer. Michael e Cebolinha com muita chance de sair do Flamengo, e não necessariamente os dois, mas pelo menos um dos dois. O Michael já com proposta, o Cebolinha ainda sem proposta. Mas o Flamengo não seria contra se chegarem propostas para os dois, e aí, é claro, precisaria voltar ao mercado para repor a saída. Mas, voltando ao Barco, a questão é, o Flamengo não ia se opor a chegar ali nos 14 milhões de euros, inclusive 14 milhões de euros pagos fixos, com as variáveis sendo aí um possível adicional, que podem até chegar nos 16 milhões de euros. Então, é por isso que o negócio por Ezequiel Barco, de fato, está avançando, e a gente vai continuar acompanhando aqui para saber os próximos capítulos e trazer para vocês todos os detalhes. Vamos finalizar aqui com o Alacian, que teve a informação que saiu aí uma série de veículos, inclusive Vene Casagrande, saiu também no Pablo Rafael Rua, inclusive o Pablo Rafael Rua do Coluna do Fla trouxe um pouco mais de detalhes dizendo que o Wolverhampton da Inglaterra pode fazer uma proposta de mais de 20 milhões pelo jogador, 20 milhões de euros. E eu já acho exagero. Não pela habilidade do Alacian, se ele não vale isso, eu tenho certeza que ele vale até muito mais e vai vir a valer muito mais. Conforme ele for jogando pelo Flamengo, ele vai valer muito mais que 20 milhões de euros.
Porém, eu acho muito improvável que o Wolverhampton venha com uma primeira proposta nesse nível, tá? Muitos times estão até muito... Sim, estão muito fazendo muita resistência em fazer propostas altas pelo Wesley, que é mais consolidado do que o Wallace Young até. Tudo bem, o Wesley é um lateral, o lateral não tem a mesma valorização de um atacante, mas eu acho improvável, eu não tenho informação. Se isso chegou para o Pablo Rafael, e aí a minha preocupação é, caso aconteça essa proposta... Se o Flamengo recebe uma proposta hoje de 20 milhões de euros pelo Wallace Young, eu acho que o Flamengo vende. Eu acho que o Flamengo vende o Wallace Young caso receba uma proposta nesses valores. Acho que deveria vender? Muito provavelmente não. Mas a gente não pode garantir se o cara vai desempenhar mais ou não. Por exemplo, o Renier. Gostaria muito de continuar vendo o Renier no Flamengo, gostaria, mas ele saiu para o Real Madrid por 30 milhões de euros. Chegou lá, não rendeu, foi emprestado para tudo que é lado e não rendeu até hoje. E aí foi a oportunidade do Flamengo ver um dinheiro. Acho que deveria vender o Wallace Young? Não, acho que não. Nesse momento não. Agora, se chega essa proposta, eu tenho certeza que a diretoria vai balançar. Por outro lado, o Flamengo, sabendo desse começo de interesse da Europa, está indo atrás dele para renovar o contrato. Por quê? A multa dele é até boa para a Europa. A multa dele hoje é de 40 milhões de euros para lá, para fora. Porém, alguém do Brasil pode crescer o olho nessas vendas internacionais porque a multa dele para o Brasil é baixíssima. É de cerca aí de 5 a 6 milhões de euros, que totaliza aí pouquinho mais de 30, chegando a 36 milhões de reais. E isso para um Palmeiras chegar, pagar, triplicar o salário dele, botar ele para jogar um aninho, dois e vender para a Europa por 20, 25 milhões de euros depois, não custa muito. Vai ter retorno técnico e depois vai ter retorno financeiro. Então, o Flamengo está trabalhando para tentar já resolver essa situação, renovar o contrato com o Wallace Young e não ter esse risco nem de perder para time brasileiro. Porque se chega alguém pagando esse valor aí da multa brasileira, o Flamengo não tem nem opção de dizer não, como aconteceu no caso do Gerson. Então, tomara que o Flamengo chegue logo a esse acordo com o Wallace Young. Outra notícia, boa notícia, é o avanço nas negociações entre Flamengo e Felipe Luiz na renovação de contrato. Flamengo está chegando aí a um acordo para um aumento de salário para o treinador, merecido. Apesar de eu dar muita pancada no Felipe Luiz em relação a essa adaptação do esquema ao Pedro, eu sou fã do Felipe Luiz como treinador. Acho sim que ele tem que se manter no Flamengo pelo máximo de tempo possível. Ele está elevando o nível dos técnicos aqui do Brasil, tem que ser mantido, mas a gente, com o passar do tempo, conforme vai ficando experiente, a gente tem que saber que se manter sempre nas suas convicções sem nenhum tipo de flexibilidade, às vezes, pode prejudicar. A gente precisa saber entender o que pode ser melhor, os ajustes que podem ser melhores e fazer. Não ficar preso nas ideias fixamente, porque muitas vezes isso pode acabar fechando portas pra gente. Mas o Felipe Luiz, eu tenho certeza que com o passar da experiência dele como treinador, ele vai saber lidar com esse tipo de situação, onde ele tem uma convicção muito grande, mas a realidade, os fatos vão mostrando o contrário, e ele vai aos poucos lapidando aí o esquema de jogo do Flamengo e vai saber utilizar o Pedro de uma forma melhor. Eu tenho certeza disso, tenho uma confiança muito grande disso, e por isso eu torço muito que ele renove sim o contrato com o Mengão, beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza?
Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima! Thank you.